Bom dia. Eu vou apresentar aqui sobre o texto que eu escrevi com o Walter Menon. Eu sou Henrique Wall, né? Que tem o título, né, Semiótica Goodmaniana e os modos de presença. E ele é uma tentativa de adaptar, embora assim o texto ele adapta pela metade não, mas ele não adapta completamente, né? O diagrama que o Rodrigo fez dos modos de presença, que é um desenho que ele coloca os modos, né, assim, visualmente, e combinações ou passagens de um modo para o outro. Então, assim, ele explicou rapidamente aqui, né, os modos, mas eu vou tentar voltar também para isso, porque a ideia era, a partir do livro Linguagens da Arte, do Nelson Goodman, fazer essa correspondência e, com sorte, né, ter ganhos conceituais a partir disso, né? E eu digo com sorte porque eu trabalhei na minha tese a partir o primeiro capítulo da tese, né, a partir da ideia de representação do Rodrigo, e foi uma espécie de escada, assim, acho que a gente está olhando, né? Porque assim, eu comecei a me perguntar o que era representação, né? No sentido que o Rodrigo tinha apresentado, e comecei a trabalhar isso, e aí eu comecei a trabalhar isso em relação ao que era o significado em música. E uma vez que ali em 60% do capítulo 1 eu meio que chegava num lugar, né, que assim, o significado em música tinha a ver com uma operação simbólica de exemplificação, e que dava para tratar isso a partir do Nelson Goodman, né, da ideia do Nelson Goodman de exemplificação, junto com também o trabalho do Beardsley. Eu meio que resolvi a parte de representação, mais ou menos assim, do Rodrigo, e continuei o capítulo só falando sobre exemplificação e significação musical. Então, essa condução me ajudou um tanto, né? Ainda mais porque a Gabriela perguntou, né, da história da representação ser ligada só à parte de sonoridade ou música, mas no texto do Rodrigo também, como a Lara disse, também fala de uma parte assim da representação como aquilo que não pode aparecer, ou porque está ligado ao terror, ou porque está ligado a uma outra qualidade não exprimível. E então isso também me ajudou, porque quando eu estava tentando responder o que era o significado em música, eu esbarrei não, é quase um livro obrigatório para quem está pesquisando filosofia da música hoje em dia, que é o Museu Imaginário das Obras Musicais, né, da Lydia Guerre, e ela vai traçar a origem, assim, uma origem conceitual da ideia de obra musical ali pelo século XIX, ou seja, é mais recente do que a gente pensa a princípio, né? E ela por isso vai abordar isso em meio ao movimento romântico, que é onde a ideia do irrepresentável vai aparecer muito, do inefável, no caso assim, com outras palavras, inefável. E aí vai pegar essa segunda parte, né, da ideia de representação do Rodrigo, só que ainda dentro da música. Então por isso que também esse trabalho com a história da representação do Rodrigo me alavancou um tanto o trabalho sobre significação musical que eu fiz na minha tese, né? E aí essa primeira parte ficou no livro que vai ser relançado à tarde, né? Que eu escrevi junto com o Pedro Russac, que é mais essa história do inefável em relação à significação em música. Enfim, então a representação me ajudou a chegar na exemplificação que me ajudou a resolver, pelo menos para mim, assim, o que eu precisava sobre o que era significação musical. Então isso eu considerei um ganho. Então assim, a aposta era assim, se eu fizer isso para outras categorias do Rodrigo, eu vou ter insights, vou ter ideias, vou ter que possivelmente vão levar a outras conexões, outras elaborações, né? Então por isso que eu falei. Então esse foi meu ponto de partida, né? Então, assim, no quadro do Rodrigo, a gente tem a visualidade, vou falar extremamente rápido de novo, né? Mas a apresentação do Rodrigo é ligada à visualidade
a representação, a literalidade, a representação, a polimedialidade, a mistura, né? E a representação, a sonoridade. No Goodman, no Linguagens da Arte, é um livro que, assim, ele chama Linguagem da Arte, mas na verdade, assim, é um livro muito sobre sistemas simbólicos, né? E não necessariamente ligados à arte, que é tanto curioso, né? Tem um tanto de discussão sobre arte, sobre o que conta como um original em pintura, etc. Mas também, assim, ele é muito mais amplo, tanto que tem uma hora que ele discute diagramas, né? Diagramas científicos, instrumentos de medição, etc. e tal. E tem o capítulo 4, que o próprio Goodman diz assim, olha, se vocês não quiserem ler um texto de lógica, então pulem o capítulo 4, né? Assim. Mas aí o capítulo 4 ele é central ao mesmo tempo, apesar que ele apresenta de uma maneira muito mais palatável e divertida nos outros capítulos e deixa para o 4 a parte pesada. Ali fica claro as categorias que ele está usando, que é de representação, e representação para o Goodman está ligado ao visual, está ligado a um tipo de denotação do visual. Então, assim, eu desenho uma casa, eu sei que aquilo está se referindo a uma casa, né? Um objeto no mundo. E aí a descrição seria a mesma coisa, só que para a literalidade. Então, aí, assim, na parte de sonoridade, eu tinha chegado na exemplificação. Qual que é a diferença? Na denotação, e na representação, que é um tipo de denotação para o Goodman, você tem uma seta de referência, né, apontando para a coisa no mundo, né, assim. Eu desenho a casa, está apontando para uma casa no mundo, né? E na exemplificação, você tem, em vez de ser uma etiqueta, né, você tem uma amostra. Então, o exemplo que eu pude mandar é da maçã, né, que a maçã tem o vermelho, mas aquele vermelho exemplifica, ele faz a gente prestar atenção no vermelho que ele é. Então, essa seria a ideia. Então, essa ideia ficou mais ligada a coisa da música, e quem elaborou especificamente, né, em relação à música depois foi o Murray Beardsley. E aí eu trabalhei a partir dele na tese, e daí lá eu disse uma coisa assim: as obras musicais fazem referência às suas qualidades quando as exibem, mostram e dispõem. Entender semanticamente uma música é discernir quais das suas qualidades escutadas são exemplificadas por ela. Assim, para dizer sobre o que uma música significa, que ela faça referência a elementos que ela possui seria essencial. Então, não é só que a música tem, por exemplo, uma escala, mas que ela diz, olha, eu tenho uma escala, aqui, essa. Então, ela exemplifica aquela escala que ela mostra, né? Assim, ela está chamando a atenção para aquilo. E essa referência toma forma porque a música, diferente de um objeto mundano qualquer, se exibe. Ela chama atenção para aquilo que ela mostra. E daí disso, a ligação entre música e representação foi que a música lida pouco com operações simbólicas denotativas, né? Então se afasta da representação. Ela lida muito com operações simbólicas exemplificadoras, incluindo a expressão, depois eu vou tentar explicar, se der tempo. Envolve na materialidade da sua execução operações simbólicas não linguísticas, né? Assim, porque também, assim, o Goodman, quando ele vai falar de linguagens, nesse sentido mais amplo, na verdade vai falar de sistemas simbólicos. Daí as linguagens são só um tipo de sistema simbólico dentro de um entendimento bem cognitivo do mundo. Então, você não precisa ter palavras para ter um sistema simbólico, porque desenhos também podem ser sistema simbólico, e se desenhos podem ser um sistema simbólico, também sons podem formar sistemas simbólicos, né? E há outro exemplo, outra coisa, né, que nosso vocabulário para tratar dessas exemplificações não linguísticas é restrito, porque justamente para tratar do som, o nosso vocabulário em palavras tem mais dificuldades do que para tratar em palavras, nosso vocabulário em palavras, né? E os objetos musicais abordados serem relativamente saturados, interpretados a partir de sistemas simbólicos densos, que é uma categoria dele mais técnica, mas que quer dizer assim, quando ele fala que é denso ou saturado, geralmente está dizendo assim, tem frases que são fáceis de interpretar, por exemplo, se a gente pensar em frases, e tem frases que são difíceis de interpretar. Por exemplo, poesia, geralmente muito mais difícil de interpretar porque está aberto.
E quando está aberto você não sabe o que é relevante necessariamente. Às vezes você tem que pesquisar a intenção do autor para saber o que é relevante. Então, ele é mais denso, assim, nesse sentido, assim, você não consegue determinar o que está dizendo ou quais são as referências, né? O Goodman é um pouco antiquado nesse sentido da linguagem, que ele fala, é muito extensionalista, muito fala de referência, né? Assim, quando muita coisa da linguagem é normativa, combinados, né? Mas eu acho que isso não atrapalha tanto assim, esse tipo de argumento. Então aí eu fui pensando isso e assim, como eu disse, eu fui localizando nos modos do Rodrigo e colocar a expressão como modo da representação já diz assim, olha, a expressão não, a exemplificação já tira também, que era o que eu anotei aqui para comentar da questão que a Gabriela trouxe, tira a representação da esfera somente do som, porque na verdade que o Rodrigo já tinha falado, assim, a dança às vezes está ali, né, nesse aspecto da representação, e às vezes quando faz mais pantomima e tal, está num aspecto mais da apresentação, no caso do Rodrigo, né, no Goodman seria da representação, né? Mas então a exemplificação daria um entendimento mais amplo ainda nesse sentido, assim, de que desde que você faça coisas que apontam para elas mesmas, né? Sim, então um gesto de dança, para esse tipo de gesto, estaria ali na exemplificação. Nisso o que ficou de fora foi a ideia de expressão, né? Porque para o Goodman a expressão é um tipo de exemplificação, que é a exemplificação metafórica. Então, acho que eu não sei se é o exemplo que ele dá, mas é o exemplo da música ser triste. Esse exemplo aparece em algum lugar, talvez seja no Danto, mas enfim, é a mesma discussão. E por quê? Porque assim, triste é algo que a gente atribui normalmente a pessoas, como que a música vai ser triste, então você está mudando o vocabulário do âmbito de aplicação e jogando em outro. Quando você diz que uma música é triste, você acaba puxando a ideia de que uma música pode ser feliz, ou seja, os conceitos que fazem a rede conceitual próxima da tristeza vão também ser carregados juntos para você poder diferenciar a partir daquele vocabulário em um âmbito que não seria o âmbito das emoções humanas ou emoções de seres que têm emoções. Só que, pensando sobre isso, como qualquer obra de arte em qualquer tipo de espaço no quadrante vai ter expressão, né? Assim, não pode estar restrito à representação lá. Então isso ficou como uma coisa geral, assim, na verdade todo tipo de obra de arte faz um tipo de exemplificação, que é essa exemplificação expressiva, da metáfora, né? Enfim, e com isso surgiu um problema que daí aparece no texto lá, que tem uma portuguesa que escreveu um livrão grandão, assim, que o Walter tem, que eu adorei, e Carmen Dorei, que ela, sobre o Goodman, sobre a noção de exemplificação do Goodman, ela fala assim, olha, mas tudo que tende a aparecer como estético faz muita exemplificação. Na verdade, mesmo coisas que são denotativas, coisas que têm referências claras, assim, está falando sobre uma coisa no mundo, quando entra para o âmbito estético, ela meio que é estetizada, e isso significa que ela funciona como uma espécie de exemplificação de como ela está, por exemplo, se referindo ao mundo, de como ela está fazendo a denotação, né? Então isso foi um problema, assim, na montagem do meu esquema. Mas assim, a solução para esse problema, assim, é que quando você tem tipos de denotação que são claramente misturam, né, com exemplificação, você ainda começa com uma ideia de representação, de denotação, para depois dizer, olha, mas ela está sendo colorida, ela tem uma ênfase estética, então ela tem uma ênfase exemplificativa, mas na verdade uma história está falando sobre uma história de uma coisa que aconteceu, né? Embora quando a gente estetiza, mesmo uma coisa que
poderia ser muito parecida com uma notícia de jornal, por exemplo, ela ganha um âmbito que ficcionaliza, né? Ou seja, que faz a gente prestar muito mais atenção na maneira como aquilo está sendo dito. E aí, então, nisso, numa característica mais exemplificativa. Porque a Doré também vai falar assim que vai reforçar a ideia do Goodman, né, de que a exemplificação é um dos sintomas de que uma coisa está funcionando esteticamente. Aí puxar o que a Leca disse, assim, que o Goodman não é essencialista em relação às obras de arte. Então eu acho que as coisas às vezes funcionam, os símbolos às vezes funcionam como obra de arte. Então, mas você tem sintomas de que estão funcionando como obra de arte. E daí a Doré vai dizer que o principal sintoma é justamente essa ênfase na operação de exemplificação, para se manter dentro do grupo de arte. Bom, é isso, assim, a pesquisa, e aí, assim, ficou faltando falar desses movimentos, assim, por exemplo, da apresentação até a representação, que o Rodrigo coloca como música concreta, um exemplo, né? O movimento da apresentação, a representação, a pantomima, isso ficou fora do texto e ficou assim, mais pra frente, quem sabe, a gente vai lá e aborda isso. É isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Henrique, você quer dizer então que a música ela não está num só modo de interpretação, mas existem vários tipos que podem estar. Se você falou da música concreta como um outro tipo, um outro modo, então a música toda não está compreendida dentro de um modo de presença. A ideia era, assim, quando, transformando, tirando, porque uma das maneiras muito simples e rápidas de entender é a sonoridade, né, visualidade, literalidade, né, mas aí quando eu passo para essa camada do Goodman de operações simbólicas, isso se dissolve, né, então, como se dissolve, nesse sentido fica mais confuso, né, assim, mas assim, eu estou dizendo assim, essa ideia da música concreta já vem do Rodrigo, então assim, já é como assim, a música tentando saída e representação, assim, ou se ligando, fazendo alianças com outros modos. Então, por isso que tem as setinhas, né, então tá ligado à representação, mas tem uma tentativa, por exemplo, no caso da música concreta, assim, os sons também podem representar coisas, né? No caso da música concreta, muitas vezes você pega sons que não são convenientes, né, no sentido lá do Schaeffer, né, são inconvenientes, ou seja, eles é um som de trem. Então, tipo, tá dizendo assim, olha, eu sou um som de trem, talvez um trem esteja passando, seja ficticiamente ou, né. Mas daí a música concreta muitas vezes pega esse som de trem, mas trata aquilo, que é o programa do Schaeffer original, né, assim, que tenta tratar aquilo como som puro, né, assim, por isso que ele se liga lá à fenomenologia do Husserl e tal. Então vai tentar achar a musicalidade daquele som que não é indicial, né, ao trem, né. Daí por isso que ela é meio que como se saísse no sentido do Goodman, da representação e fosse para a exemplificação, ou do Rodrigo da apresentação e fosse para a representação. Então, eu tenho uma pergunta, acho que mais para todo mundo, mas que como foi o texto que despertou, essa questão, desde que o Rodrigo falou a primeira vez, a questão do irrepresentável, né? Que você falou que Husserl é o primeiro que fala do irrepresentável. Pois é, a minha questão é, dá para fazer uma relação desse irrepresentável falado então por Adorno, que aparece, com o que aparece em Benjamin, porque eu também nem sei, talvez isso até seja uma questão de tradução, e que Benjamin já pega declaradamente de Hölderlin, que é a ideia do inexprimível. É isso. Porque essa ideia do inexprimível é muito interessante, quer dizer, porque pressupõe a ideia de que tem algo que é inexprimível, né? Quer dizer, um limite da capacidade humana e
um limite também do próprio objeto também em ser, você sabe que a gente pode chamar de objeto, fenômeno, seja lá o que for, né? Pode ser uma ideia abstrata, né? É algo que não é da ordem da expressão. Então, você mencionou, você fez um pouco essa relação, agora que eu entrei, eu perdi um pouco da tua fala, mas estava falando em representação com uma relação com o romantismo alemão, né? Então, imediatamente eu lembrei da passagem de Goethe. Então, é isso, né? É esse conceito do romantismo alemão que Adorno está se referindo. Eu acho que é uma das fontes, né? Porque a outra foi o contato direto que o Adorno teve com a música, como pianista, como compositor, etc., que não foi o caso do Mene. A arte referencial para ele era a literatura, né? Eu acho que tem essa diferença, mas se você for rastrear assim, em termos mais concretos, sim, o Hölderlin, com certeza. Isso aparece muito no texto fundamental, né, do Adorno, né, sobre a parataxis, né? Parece isso claramente. Da minha... Tem uma coisa que me parece muito interessante, a leitura que certos filósofos contemporâneos fazem, estetas contemporâneos fazem sobre o inexprimível, que ele funcionaria como, pegando de Hölderlin, que vai dizer que o inexprimível aparece na obra como cesura, já que ele não é expresso, né? E aí ele fala vários truques, ele fala assim de vários truques para mostrar o inexprimível, e um dos, quer dizer, truques só eu falo, né? Ele fala da cesura, né? Ele explora a ideia de cesura de uma coisa que na poesia chama Jean-Merman, de certos truques para falar de como mostrar o inexprimível, né? Como exprimir o inexprimível. E tem uma leitura que eu acho muito interessante, que considera que essa aparição do inexprimível é o grande segredo da obra de arte. Porque quando aparece o que não é expresso, cada fruidor, cada pessoa da audiência tem um espaço para colocar aquilo que, agora eu fazendo relações talvez alucinadas, aquilo que Hegel chamava de ideia abstrata, aquilo que a gente tem dentro de si, mas não consegue figurar. E aí, quando a obra dá espaço para o inexprimível, você tem também espaço para colocar isso em você em figurável. Então, o inexprimível, ele seria uma forma de criar um entrelaçamento entre sujeito e objeto através de sua expressão. É só para aproveitar só vou fazer um comentário. Falar dos dois textos que eu fiz, né? Assim, eu sou quase que o combatente do inexprimível ali no... Você contra, né? Abordando esse... Mas os meus aliados também, eles jogam mais para essa direção, né? Então, o Goodman, ele, no livro dele, ele vai, assim, dá para extrair o que ele acha sobre isso, embora não é tão direto, mas que é assim, como você não sabe, como o objeto é denso, como tem muita informação, ou você não sabe o que é relevante, então às vezes você fica procurando o que é relevante sem saber, procurando, mas sem saber o que é relevante, ou seja, então a ideia é que assim, que como o objeto é muito saturado, prende significações possíveis, né, de possibilidades, ele permite vários tipos de mergulho. E aí, quando você, no caso dele, tenta dissolver a questão, né? Então, uma vez que você estiver interessado cognitivamente, porque mistura, né, cognição com experiência para ele, você vai atrás daquilo e você vai chegar em algum lugar. Mesmo, isso não esgota o objeto. Entendeu? Assim, porque justamente o objeto não está, o símbolo não está claramente, por exemplo, vou dar um exemplo um pouco exagerado, mas de um quadro, que diferentemente de um diagrama que você sabe qual que é o ponto de início e o ponto final de uma linha, num quadro você sabe, mas não sabe, né? Assim, se aquela coisa mais tremida é relevante ou não para a pintura como foi, se é uma característica relevante ou não, você tem que, assim,
esse é um exemplo bem simples, né? Só mais uma coisinha tentando colocar numa linguagem dos conceitos tradicionais da estética. Então, pelo que você está falando, se eu entendi direito, essa ideia teria mais a ver com sublime do que com inexprimível. Quer dizer, algo que você não consegue figurar, mas que tem uma figura. Eu não sei se assim, sublime. Justamente o Guzman não, esse tipo de coisa, ele era galerista, né, e tal, mas esse tipo de discussão não aparece de jeito nenhum, nem do Belo, assim, é bem curioso isso, assim. Mas ele tenta mais dissolver a questão falando assim, ó, a gente tem interesses, e interesses são sobre símbolos, porque tudo é símbolo, basicamente, e aí você se decide o que é relevante ou você fica em dúvida. Mas assim, uma hora que você se decidir... Deixa eu só tentar complementar. É porque no texto com o Pedro Russac, a gente abordou outra parte, que é essa parte do inexprimível mesmo, só que daí foi uma abordagem muito pela Lydia Guerra, que tem um tanto de conexão com o Rancière, que também combate, né, quando o Adorno aborda o inefável, inexprimível, ele também combate, né? E a Lydia Guerra também vai identificar assim, como que o significado ficou preso ao inexprimível na época do romantismo. E aí a nossa contribuição lá é reforçar assim, que talvez isso é uma coisa histórica, assim, é uma conjunção conceitual histórica de um período específico que depois muda, assim, entra no outro período, né? Assim, passível de ser expresso. Pois eu. Você não vai atrasar? Não, só você ter ideia. É muito rápido, é só sobre esse uso da palavra exemplificação, até para afinar, ver se eu entendi bem, que quando a gente fala em exemplo de alguma coisa, tem uma ideia mais próxima de representação, né? E você traz um sentido muito diferente, que seria quase como uma música, por exemplo, que é algo que exemplifica a si própria, ela seria mais um exemplar de si mesmo, que pode ser único. Pode. Não é um exemplo de uma outra coisa. Exato. Né? Então, eu achei interessante assim, que é um uso diferente da palavra. Né? O Goodman é um filósofo estranho. Ele é assim, porque se pensar assim, ele vem de uma tradição assim, desde daquela coisa dos vienenses, né, saírem fugidos assim, né, para os Estados Unidos, né? E aí, assim, eu acho que o principal modelo dele era o Karnak, assim, um negócio super lógica e tal. Só que ele, galerista, interessado por arte, e ele tem uma conjunção de coisas estranhas, assim, que fazem a filosofia dele às vezes ser um pouco anti-intuitiva. Tipo isso, a linguagem da arte é o livro dele sobre arte especificamente, mas não é sobre arte, é sobre sistemas simbólicos, mas também é sobre arte. E aí a classificação dele é muito estranha, assim, porque ele classifica, depois tem sistemas notacionais, etc e tal, e aí coisas muito, assim, desde computação, assim, que ainda não existia muito bem, até coisas de arte caem na mesma classificação, então assim, uns recortes um pouco anti-intuitivos às vezes, assim. Mas assim, no caso, porque o combate dele é falar assim, olha, exemplificação é uma categoria simbólica tão relevante quanto denotação. E aí ele não usa, representação para ele é um tipo de denotação. Então não tem esse sentido geral, assim. E aí a luta dele é assim, do tipo, olha, é cognitivo, não é menos importante. É por isso que ele tenta tratar de maneira lógica, é o jeito que ele aprendeu a fazer as coisas, né? Ok, vamos, tá certo. Bom dia, pessoal. Meu nome é Breno. Eu escrevi esse texto junto com o Felipe. É até engraçado, foi falado no início sobre essa escrita, né, a 4 mãos, às vezes até 6, no caso de alguns trios. Não é tanto costume, e é até engraçado que eu nem sabia que o Felipe chamava, na verdade, Luiz Felipe, né? A gente tem esse contato tão distante, né, em função da pandemia também, nossas reuniões online. Nós escrevemos esse texto que chama Perpresentações sobre a Representação, uma leitura da obra a partir de Theodor Adorno.
são temas que a gente tentou conjugar com o que ele desenvolve no doutorado sobre a ópera e o que eu desenvolvo sobre modos de presença e indústria cultural a partir de Adorno no meu doutorado. Como já foi falado aqui antes, já falamos bastante sobre os esquemas, sobre os próprios modos de presença, apresentação, representação e representação ou irrepresentável, e agora a questão da polimedialidade enquanto gênero se subdividindo entre sobre-representação e hiperrepresentação. Esse ainda era um tema caro para a gente. Nosso intuito com esse artigo foi talvez uma tentativa de corroborar mesmo essa necessidade dessa distinção. No início do grupo, como o Rodrigo mencionou, que tinha uma discussão sobre essa polimedialidade poder pender para um lado crítico ou um lado coercitivo. Na época eu lembro que nós nos subdividimos em dois grupos, inclusive um foi chamado de polimedialidade crítica, o outro foi chamado de polimedialidade coercitiva. Ainda restam algumas dúvidas assim sobre a utilização dos termos, falando assim do jeito que nós escrevemos o artigo, porque nós tomamos muito para a discussão a obra em si. Então, uma discussão muito qualitativa e não necessariamente de denotação assim dos termos. Então, às vezes, utilizar, igual o Rodrigo falou, que às vezes é difícil, como ele buscou para o termo representação ser uma coisa talvez neutra, positiva, ainda é um pouco difícil assim, a gente utilizar esses termos de forma abstrata sem estar ligado a uma análise das próprias obras para poder fazer essa distinção. Então, no texto, que eu convido todos vocês a lerem, agradeço a oportunidade de publicação na revista, nós ainda utilizamos polimedialidade enquanto gênero e representação sobre representação como espécies de polimedialidade, uma num sentido neutro, talvez positivo, mas uma certamente num sentido pejorativo, que seria a sobre-representação. Então a gente partiu dessa discussão inicial, dessa distinção entre representação e sobre-representação, e fomos para uma forma que é bastante estudada pelo Felipe, que ele está desenvolvendo bastante, que tem como característica realmente essa polimedialidade, esse hibridismo que é a ópera. A ópera nasceu, até em grande medida, nasceu como uma forma de entretenimento também, mas nasceu em grande parte como uma tentativa de ter essa retomada de confluência entre vários métiers, várias formas de arte, tanto escrita quanto falada, quanto a música. A gente pegou bastante a ópera porque eu acho que ela, do seu contexto de surgimento, eu acho que ela teve um campo de discussão muito grande entre os críticos e os defensores. A ópera sempre foi bastante discutida por pessoas que vinham nessa forma de hibridismo, dessa confluência entre várias artes, uma forma de engrandecer, de ter, na verdade, uma unidade artística que fosse tomada de uma forma positiva, de uma maneira que fosse realmente relevante essa confluência, na ideia talvez até da unicidade grega ou de uma retomada do que foi a tragédia para os gregos. Nós discutimos no texto, inclusive, um dos maiores aspectos sobre os defensores da arte, a própria ideia de obra de arte total, às vezes atribuída ao Wagner, mas a gente pondera no artigo, inclusive, que essa era uma ideia que já existia antes dele, que foi retomada, de certa forma, num projeto dele também, de discussão da arte, mas que muitos defensores
pendem por esse lado, né, dessa unicidade ser realmente favorável, e vários críticos também desse hibridismo da ópera, tomando a ópera como exemplo, de, por outro lado, essa união, né, de outras formas de arte ser, na verdade, prejudicial para cada uma das obras de arte que teria sua particularidade em si, ser utilizado dentro da ópera, perder essa particularidade, perder essa especificidade, e isso ser prejudicial para a intenção da obra de arte como um todo. Então nós dividimos mais ou menos o texto inicialmente, como eu falei, nessa questão da diferenciação entre os modos de presença, da realmente necessidade de ter termos que nós aproveitamos para poder distinguir obras de arte dentro desse aspecto polimedial, que podem ser representacionais ou sobre-representacionais. Passamos para essa questão da ópera como exemplo, por já haver bastante essa discussão sobre o caráter híbrido da ópera, e posteriormente a isso a gente passa a ter esse arcabouço todo teórico dentro da crítica estética de Adorno, não só com relação à ópera, mas também nos conceitos que ele utiliza, talvez fazendo um paralelo entre representação e sobre-representação, os conceitos que ele utiliza de pseudomorfose e posteriormente de enlaçamento, que foi a tradução, né, que aparece na Arte às Artes do termo. Eu acho que você pegou até do espanhol mesmo, Rodrigo, do francês, né? Foi, porque nas línguas neolatinas, assim, o campo semântico é mais nesse sentido, do tecido, por isso que eu usei enlaçamento. Eu lembro que é um bom termo, né, para dar essa ideia, dar esse contraponto também entre pseudomorfose e enlaçamento, esse caráter híbrido representacional sobre representacional. Então nós passamos um pouco para essa discussão do Adorno, e dentro dessa discussão do Adorno nós tratamos dois contrapontos, né, de ópera que ele trata, de forma bastante crítica, que é o Wagner, e outro de forma positiva, como elogio, que é o Berg. Eu lembro nas discussões do grupo também, eu não lembro quem perguntou, né, mas na discussão eu lembro do Henrique comentando também, da dificuldade, né, de se utilizar o Wagner, porque o Wagner é um dos maiores expoentes realmente da ópera, e o contraponto aqui, ele é importante. Eu lembro do Henrique comentando isso, no sentido assim, da própria técnica do Adorno mesmo, de pegar alguém que seria um expoente e você falar, isso não é ópera, ou isso é ópera ruim, isso é obra de arte, não é obra de arte. Mas não só nesse sentido, mas também para avaliar dentro da discussão do nosso texto, bem a questão que subjaz assim, a estética, que seria bastante essa questão política mesmo, né, ou ética, de discussão das obras de arte dentro dessa contraposição, né, entre pseudomorfose, enlaçamento, dentro dessas possibilidades, né, ou de manutenção do status quo, ou de realmente ter uma possibilidade de crítica, de emancipação. E o Adorno enxerga no Wagner realmente uma manutenção, né, dessa idealização, e no Berg ele utiliza até o exemplo da música, né, da música tomar uma forma autônoma dentro da ópera do Berg, de uma possibilidade de crítica e emancipação dentro dessas obras do Berg. Então esse foi mais ou menos o panorama que nós estruturamos o texto. Então, foram mais ou menos 4 sessões. Uma primeira realmente abordando os conceitos dos modos de presença, uma segunda sessão sobre esse hibridismo,
dentro da ópera, uma terceira sobre os conceitos de Adorno, assim, propriamente, de pseudomorfose em lançamento e dessa discussão dele propriamente sobre a ópera, e um quarto que foi realmente essa contraposição entre o Wagner e o Berg, utilizando todo esse arcabouço, não só do Rodrigo, mas também do Adorno, para fazer essa contraposição. Eu só esqueci de comentar, dentro dos críticos assim, da ópera, a gente também abordou bastante sobre o Nietzsche, em especial por não ser uma crítica tão própria, talvez, ao hibridismo só, mas pelo Nietzsche enxergar a ópera talvez uma forma de representação da própria modernidade, e isso ser uma crítica dele à ópera parecer que está retomando, né, a tragédia, mas está fazendo isso de uma forma que ele criticava, que não tinha tanto realmente a confluência, né, entre o apolíneo e o dionisíaco, como ele enxergava na tragédia. A ópera representava isso de uma forma ruim. Então esse é um panorama geral do texto. O Felipe fala bastante dessa parte realmente da ópera do Wagner e do Berg. Espero que todos vocês possam ler, fazer as críticas, os comentários, que serão muito bem-vindos. Obrigado.